telefone vibra uma única vez antes de começar a tocar. Não há nome na tela, nem número. Apenas um espaço em branco, como se algo tivesse sido apagado ali segundos antes. Do outro lado, não há comprimento. Só um som baixo, contínuo, parecido com vento passando por um corredor estreito. Depois, uma respiração curta. Alguém parece procurar as palavras certas. Você ainda não percebeu? A ligação cai exatamente 27 segundos depois. Isso aconteceu às 2h31 da manhã. O aparelho não registrou a chamada. Nenhuma notificação, nenhum histórico. Ainda assim, o telefone estava quente, como se tivesse sido usado por mais tempo do que indicava. Nos dias seguintes, outras pessoas da cidade relataram algo semelhante. Chamadas sem origem, sempre no mesmo intervalo da madrugada. Sempre com duração idêntica. E sempre com frases incompletas, interrompidas no meio, como se alguém estivesse lendo um aviso que não podia terminar. Um técnico da operadora local confirmou em conversa informal que os servidores internos estavam registrando tráfego em linhas que nunca foram ativadas. Não eram números cancelados. Nunca existiram. As gravações, quando acessadas, tinham baixa qualidade, ruído constante, voz distorcida. Mas havia algo em comum. Em todas elas, um nome era sussurrado nos segundos finais. Nomes comuns, pessoas reais, moradores da própria cidade. Nenhuma dessas informações foi divulgada oficialmente. A empresa atribuiu o problema a falhas de sistema. Ainda assim, os registros continuaram surgindo, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma duração. A última gravação daquela semana termina com uma frase incompleta. Quando você ouvir isso de novo... A ligação cai antes do resto. As chamadas continuaram por mais 3 semanas. Não eram aleatórias. Algumas pessoas receberam apenas uma, outras, 2. Nenhuma recebeu mais de 3. Um padrão começou a surgir quando os horários foram comparados. Todas entre 2h17 e 2h44 da manhã. Nenhuma fora desse intervalo. Nem um segundo antes, nem depois. Outro detalhe chamou atenção. Os ruídos de fundo. Em uma gravação, era possível ouvir o som distante de um trem. Em outra, passos ecoando em um espaço fechado. Um dos áudios parecia registrar chuva batendo em metal. Esses sons não eram genéricos. Quando confrontados com registros reais da cidade, coincidiam com locais específicos. A estação ferroviária desativada, o estacionamento subterrâneo do hospital, o galpão industrial próximo ao rio. Pessoas cujos nomes haviam sido citados começaram a apresentar comportamentos estranhos. Um deles pediu afastamento do trabalho sem explicação. Outra se mudou às pressas, deixando o apartamento intacto, como se pretendesse voltar no dia seguinte. Uma das pessoas mencionadas morreu 2 semanas depois, em um acidente comum. Nada suspeito. Ainda assim, o nome dela constava em uma gravação feita dias antes. Quando um funcionário tentou copiar os arquivos originais dos servidores, os registros simplesmente desapareceram. Não foram deletados. Nunca mais puderam ser localizados. Restaram apenas anotações feitas à mão, horários marcados em papel e relatos fragmentados de quem ouviu as ligações antes que sumissem. O detalhe mais perturbador veio depois. Todas as chamadas pareciam se originar do mesmo ponto da rede. Um nó que oficialmente não estava mais ativo havia anos. Com os registros oficiais apagados, o caso perdeu qualquer chance de investigação formal. O que restou foram hipóteses. Uma delas sugeria falhas de sincronização em sistemas antigos, reaproveitados sem documentação completa. Outra falava em testes internos não autorizados,
Nenhuma explicava os nomes, nem a duração exata, nem os ruídos que coincidiam com locais reais, em horários corretos. Uma teoria mais discreta começou a circular entre técnicos. A possibilidade de que as ligações não estivessem sendo geradas no momento em que eram recebidas, mas reproduzidas, como se fossem fragmentos de algo gravado antes ou depois. Quando uma última tentativa de acesso foi feita aos servidores, surgiu um log incompleto. Apenas uma linha. Sem número de origem. Sem destino claro. Apenas um nome. O mesmo nome de quem estava analisando o arquivo naquele momento. Ao lado, onde deveria estar a data, havia apenas um campo em branco. Nenhuma chamada foi registrada depois disso. O sistema permanece ativo. Funciona normalmente. Não há novos relatos oficiais. Ainda assim, alguns moradores afirmam que, às vezes, acordam no meio da madrugada com a sensação de que o telefone acabou de parar de vibrar. E que, por alguns segundos, têm certeza de que algo tentou ligar. Mas desistiu.